Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. Estamos aqui, firmes e fortes, depois de uma grande mudança de coisas na vida. E vamos para o nosso terceiro encontro de estudo de CNV através do movimento Taudal. Eu vou fazer algumas introduções, algumas explicações, só para manter o ritmo, e aí a gente já entra no capítulo de hoje. Para quem não acompanhou vídeos anteriores, né, ou para quem vai acompanhar depois, nós estamos lendo a terceira edição do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Eu estou com o livro aqui hoje porque tem alguns pontos bem interessantes que eu vou ler para a gente comentar. Esse estudo foi uma iniciativa que surgiu das pessoas que estão na rede da Taudal, por uma observação de necessidade de mais clareza das próprias questões e das questões da rede, das questões que acontecem, né, nas interações, para a gente conseguir ter interações mais conscientes, interações mais saudáveis, mais produtivas, não só de um aspecto financeiro, econômico, profissional, mas produtivas também de um aspecto relacional, né? Então, o estudo é aberto, qualquer pessoa pode chegar. O link é sempre divulgado no Discord da Taudal. Existe um canal específico lá do estudo de CNV. Todas essas informações vão ficar na descrição do vídeo também. E eu me chamo Paula Junqueira. é, eu estou fazendo esse trabalho junto com a Maia, que está aqui com a gente. Hoje parece que não vem ninguém, mas a gente vai permanecer firme no estudo do mesmo jeito, porque como fica gravado, qualquer outra pessoa que não tenha possibilidade de vir sempre pode consultar aonde a gente está, onde a gente parou e qual seria o próximo passo para se preparar ou não também. O mais interessante é, você pode chegar aqui sem conhecer, você pode chegar aqui sem estudar antes, você pode chegar aqui sem ter o livro, e na medida do seu interesse, você vai se aprofundando individualmente. A ideia é estudar o capítulo antes do encontro para a gente poder conversar a respeito das reflexões. Então, hoje nós estamos estudando o capítulo 2. Ó, tem um rapaz chegando, Felipe. Deixa eu já receber ele. Apareceu para você, Maia? Não, né? Eu vou colocar você como co-host, peraí. Ai, eu tô com uma tosse chata. Eu, Você já é co-host. Oi, eu já Felipe, bom sou. dia. Uhum. Oi, bom dia, gente. Bom Tudo dia, bem? Felipe. Oi. Felipe, nós estamos muitíssimo agradecidas e felizes porque você está aqui, porque nós iríamos fazer só nós duas. Ah, Você tá, está no mudo, meu tá bem. mudo. Oi, Seu- cheguei por agora, acordei um pouco mais tarde, mas agora deu para chegar aqui. Não, show de bola. A gente acabou de começar, eu estava fazendo a introdução. Eu vou repetir só para você saber também. Passei a respeito das questões da Taudal, de como funciona o movimento ali da rede, expliquei um pouco como surgiu a ideia de estudar CNV junto aqui, como funciona, que é aberto, a pessoa pode vir sem saber, pode estudar antes para vir, é livre. E hoje nós estamos estudando o capítulo 2, Comunicação que bloqueia a compaixão. Eu falei para a Maia que eu trouxe o livro, porque tem algumas coisas que o Marshall explica no livro que eu não ia ficar, entre aspas, decorando o exemplo dele, né? Mas do jeito que ele deu o exemplo, fica muito claro algumas questões para a gente entender como que a gente foi, como é que se diz? Como que a gente foi treinado a raciocinar de um jeito que o outro ele é um possível oponente do atendimento das nossas necessidades. Então, de antemão, nosso raciocínio fica assim: eu preciso de algo que nem sempre eu tenho clareza, e eu aprendi a me comunicar de um jeito que eu nem sempre vou saber se o outro vai conseguir entender o que eu quero e atender o que eu preciso. Então, eu acabo, às vezes,
transferindo para o outro essa minha necessidade de alguma coisa em forma de conflito. E aí ele explica como é que esse raciocínio funciona, como é que a gente pode trocar esse tipo de raciocínio para a gente conversar. Mas como tem você aqui também, Felipe, eu queria tentar seguir o modelo que a gente começou. Antes da gente falar do livro, a gente conta, cada um de nós, um pouquinho do que entendeu, se leu, se não leu, entendeu? Aí, se você quiser começar, depois eu falo um pouco do que eu entendi, das coisas que eu li. Oi. Bom, eu li o livro, mas tem bastante tempo, né? Aí no capítulo em questão é o 2, é isso? Só para eu tentar lembrar da compaixão. Comunicação que bloqueia a compaixão, ele Hum, fala de tipos de comportamento que são agressivos, né? Como julgamentos moralistas, comparações, negação de sim. responsabilidade, que é justamente esse comportamento incoerente que a gente aprendeu, né? Tentando atender necessidades nossas, que às vezes a gente nem sabe que tem direito, não entende muito bem qual é. Mas seria mais Sim. nesse sentido, né? O que que a gente percebeu de diferença entre a comunicação que é agressiva, tentando atender alguma coisa nossa, e como seria uma comunicação compassiva, né? Como que a gente pode deixar o outro confortável para entender a gente, como que a gente pode ficar confortável para tentar se expressar, né? É. E aí, vou contando um pouco dessa parte aí na minha experiência de vida aqui, né? Eu vejo que faz para mim muito sentido isso daí, né? Porque é, cada vez mais, né, eu tenho percebido que é, as necessidades é uma questão de tem a ver com essa coisa de jeito de a gente se portar, né? Ou de a gente perceber mesmo as coisas, né? Porque às vezes a gente tende a perceber como que os outros, né, não estão querendo cuidar da gente, ou querendo, né, ser compassivos com a gente, ou entender nossas necessidades, ou enfim. A gente tende a ter essa colocação de carga, né? Muitas vezes eu vejo. E aí eu vejo que, na verdade, assim, eu tenho percebido, né, uma percepção de que o outro, às vezes, ele pode estar completamente indisponível, né, até para atender a minha necessidade, até, enfim, né, ele está ali em uma situação, né, não sei por quê, não entendo, mas que muitas vezes eu entendo parcialmente, mas que não está disponível, né? Não está disponível. E é muito simples, eu acho, de perceber isso também, né? A gente, numa troca simples ali, às vezes no dia a dia, a gente consegue aprofundar, ou se não consegue, a gente consegue perceber se o outro está disponível, né? Se ele realmente está, né, checar com ele se ele realmente está afim, disponível, se ter disponibilidade, porque às vezes ele pode querer, né, mas não está disponível, né, fisicamente, ali, emocionalmente, para poder atender. Então, eu vejo muito mais hoje desse lado do que como se o outro não quisesse, se o outro quisesse prejudicar, né? Eu vejo, na verdade, mais que ele realmente não está com essa disponibilidade, né? Não está com essa vontade, não está, às vezes, nessa sintonia, né? E aí, enfim, aí daí para frente, né, existem várias possibilidades, mas até esse ponto aí de perceber isso, eu acho que já é, vamos dizer, um grande avanço ali de para não entrar nessa de acusação, né, e acusações e tal. É, eu acho que isso que você falou é um ponto interessante e eu percebo que tem muito a ver com a autoconsciência, né? A gente tem aqui no estudo três premissas. O estudo, ele basicamente ele é incentivado em grupo, né, em pessoas e não individual, para a gente ter uma aceleração do nosso processo de autopercepção, autoconsciência, autorresponsabilidade e autorregulação, né? O processo de autopercepção tem esses três, né, pilares, né? Então, eu vejo isso que você está falando, é necessário que a gente tenha uma autoconsciência, né? Porque
perceber se o outro quer, mas não está disponível, faz uma diferença muito grande. Às vezes só isso já evita, né, um atrito, ou o início de um atrito. Pode ser que o atrito não possa ser evitado, mas às vezes ele vai iniciar depois, justamente porque ali naquele momento não seria benéfico que esse atrito acontecesse, porque atrito é comum, né? Conflito é comum. A questão do conflito é ele acontecer de forma violenta. A questão do atrito é ele acontecer de forma violenta, porque ele pode acontecer de forma pacífica. Pode, às vezes, não ser possível se chegar num diálogo tranquilo, pode ser um diálogo acirrado, né, com emoções fortes, mas se a gente está consciente e está entendendo o nosso limite e o limite do outro, mesmo assim a gente acaba conseguindo conduzir a comunicação para um ponto em que haja um senso comum do que está acontecendo ali, e aí cada um possa até se posicionar, tipo, ó, com todo respeito aqui às palavras, né? Tô de saco cheio, não quero mais conversar desse assunto agora, eu nem sei o que que eu vou fazer com isso. Depois a gente fala. Mas pelo menos, né, alguma coisa foi estabelecida, algum caminho foi trilhado. Porque para um atrito que não tinha razão, saindo de um ponto em que um atrito não tinha razão e chegando no ponto de que entendia a razão do atrito, o assunto para um é importante, para o outro é banal, e não querem conversar naquele momento, faz muita diferença. E eu acho que a gente não aprendeu a ter esse tipo de percepção, esse tipo de comunicação, sabe? Então, Maia, eu queria saber se você está interessado em compartilhar alguma coisa, alguma percepção, antes de eu começar a entrar nos pontos do livro, que o que eu quero comentar é em cima dos pontos do livro. Aí depois eu falo de algumas experiências. Sim, me passou coisa aqui na cabeça, por exemplo, de situações que eu vivi, né? E onde isso que vocês estão falando, assim, eu acho que passa também por o quanto a pessoa tem consciência também de si própria, né? Do que ela quer. Porque às vezes quando a pessoa está muito perdida, ela, ela também não consegue dizer o que ela quer, né? É, e em algumas situações também eu vivi coisas do tipo onde as pessoas elas não têm noção de que é legal a gente chegar nesse ponto, tipo esse que você falou assim, ó, eu não tô afim agora, eu não quero, e isso é uma clareza, né? Eu sei que eu não estou afim agora, né? E isso é verdadeiro e isso é sincero. E algumas pessoas, né? Eu vejo assim, muitas pessoas, né? A forma como é criada, né? Como uma coisa de boa educação, né? Pela boa educação, elas acabam eu não sei a palavra certa, não é dissimulando, não fingindo, porque não é uma coisa proposital, assim, é uma coisa inconsciente, né? De que É elas. como se estivesse surrupiando o próprio direito dela, né? Tipo, tirando assim de mansinho o direito dela de E do conseguir ter essa outro, né? liberdade, né? E do outro também, né? Porque quando ela tira dela, ela tira do outro, né? E de que isso não é legal, né? De que ser muito sincero não é legal, de que falar as coisas abertamente, nossa, machuca o outro. Eu já vivi coisas assim, onde que eu falava, gente, sabe, parecia que eu estava num planeta assim, que eu falava, sabe, você falar as coisas assim, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, de uma forma, sim, não gritando, não brigando, mas sendo sincera. E as pessoas acharem que você, nossa, tipo, é um monstro. Parecia que você estava brigando quando você não estava brigando, só porque você disse a verdade, né? E isso, para mim, assim, é super louco, porque é o nível de consciência. Como lidar, então, eu não sei se o livro aborda isso, se ele chega nesse ponto, né? Mas como abordar, como lidar com esse tipo de coisa, que é, de uma certa forma, lidar com a ignorância, né? Então, Tem assim. um, tem um capítulo, vou só interromper você porque eu quero ficar registrado aqui. Tem um capítulo que é Conectando Compassivamente Conosco Mesmos. É a página 129 aqui desse livro, né? Dessa versão em inglês.
Nesse capítulo, o que que a gente entende? A gente entende os nossos direitos e aí a gente começa a entender que são universais. Então, a gente consegue entender numa interação esse nosso direito e esse mesmo direito no outro, e aí a gente começa a raciocinar para ver como é que alinha isso. Então, é bem a questão de consciência que você falou. Porque entender esse direito de autoexpressão nato, as pessoas têm o direito de ter autoexpressão, né? A Uhum. questão não é como você vai se expressar ou o que você vai falar. A questão é assim, não aprendi que eu tenho esse direito. Então, a partir daí, toda a tua visão a respeito do que é bom para você, do que é bom para o outro, do que é ruim para você, do que é ruim para o outro, tá toda bagunçada. Exato. Porque os limites, né, não estão bem estabelecidos. Então, eu acho que isso que você está falando, a gente vai conseguir conversar bastante no capítulo 9. É legal que você deu um pulo lá na frente, mas eu costumo falar para as pessoas, se você nunca estudou CNV, começa pelo capítulo 9. Por quê? Para você recuperar esse teu direito de autoacolhimento, de autocuidado, de aprender que você tem sim necessidades, que é um direito seu atendê-las e que você precisa fazer da melhor forma possível. Depois, quando você volta a começar a ler, você já lê com outro olhar, que você já consegue entender em você aqueles comportamentos potencialmente nocivos, aqueles comportamentos potencialmente violentos. Que você não vai estar com resistência com você mesmo, você já vai ter se acolhido. Porque eu acho que a maior dificuldade de estudar CNV para quem não está assim no desespero, igual eu, por exemplo, cheguei até a CNV meio que por desespero, né? Uhum. Quem não está na necessidade, não está aberto e não já entregou os pontos, tem uma dificuldade bem grande de ter autoconsciência, porque a gente tem muito comportamento nocivo que a gente não conhece, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso que você falou, assim, é fundamental. Mas eu vou só interromper aqui para receber a Vânia. Ô, Vânia, bom dia. Se você quiser compartilhar com a gente está no capítulo 2 do livro, Comunicação que Bloqueia a Compaixão. A gente está só compartilhando um pouco do que lembra de quando leu ou de como que enxerga essa questão de os tipos de linguagem que a gente aprendeu que são potencialmente violentos e como que a gente faz a transição para ter uma linguagem potencialmente compassiva, né? Potencialmente respeitosa. Oi, gente, domingo é até um dia mais complicado para mim, mas eu falei, eu vou chegar um pouco. Eu vi um convite aí que a Maia me mandou, eu vi que tinha alguma coisa ali no CNV, tem dado bem corrido para mim. Mas eu vou chegar um pouquinho, por isso que até nem abri câmera aqui, que o domingo aqui está bem agitado, digamos, né? Falar um pouquinho, na verdade, coincidentemente, essa semana eu me deparei com muito conteúdo relacionado ao que vocês estão falando, muito mesmo, muito mesmo. Foi bastante coisas relacionadas a isso, bem interessante até. Mas, assim, para começar, entre as coisas que eu vi, acho que seria interessante estar começando a falar, para não me estender muito também, porque eu estou chegando aqui e estou conhecendo o ambiente, né, relacionado a isso. Eu até estava falando no chat, ia cumprimentar o Felipe também, além de vocês. Bom dia, Paula, bom dia, Maia, e bom dia para o Felipe, que há muito tempo que eu não vi o Felipe. Ele veio Até, no último encontro, Vânia, há um mês atrás, mais ou menos. A gente ficou muito feliz que ele voltou. até ele deu uma caída agora, só de citar, olha só, daqui a pouco ele deve voltar. Mas, enfim, é, sobre o que a gente está conversando, essa semana, num dos momentos, né, que eu tive até presencial, na escola que eu trabalho, numa escola, a gente estava conversando sobre a diferença entre sentimento e emoção, e assim, entre as possíveis definições de sentimento, que é relacionado ao interior, né, a alguma coisa que está acontecendo no interior, você sente, né, vem dessa palavra sentir, e a emoção como expressão desse sentimento. Mas o mesmo sentimento ele desencadeia expressões diferentes nas pessoas. E esse é um ponto diferente, esse é um ponto importante de entender, né? Então, a gente não pode fazer uma leitura da emoção da pessoa pela nossa perspectiva.
E assim, é importante entender isso. E aí nossa, tem muita coisa para falar sobre isso. Bom dia. Tem muita coisa para falar sobre isso, porque a gente tenta não, acho que é um condicionamento cultural, tentar ler o outro através da nossa perspectiva, é um condicionamento cultural muito forte mesmo. Então, queria falar, abrir um parênteses para falar sobre isso. E outro ponto, para não me estender muito, porque justamente eu estou aqui para conhecer esse ambiente, essa proposta, falar um pouquinho também do que eu acho. Outro ponto bem importante, eu vi dois conteúdos sobre a questão da emoção, né? E um deles falava sobre educar a emoção. Eu fiquei curiosa para entender o que a pessoa estava querendo dizer sobre isso. Fiquei curiosa, eu não A sei nem gente qual. pode falar sobre isso já agora também, porque o que você está comentando aí é o capítulo é o capítulo 5, tomando responsabilidade pelos nossos sentimentos. E o capítulo 4, que é o próximo, daqui a 2 encontros, é identificando e expressando sentimentos. Então, Tá, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Esse negócio de educar a emoção é uma experiência fantástica, e o Marshall fala sobre isso no livro. então, assim, eu não vou me estender muito, eu só vou falar sobre essa coisa de educar a emoção, que aí eu vou estar escutando aqui com vocês. E o outro ponto, já um outro artigo bem diferente do Michelson, eu acho que talvez a Maia e o Felipe conheçam, Marcelo Michelson, ele é psicólogo. Ele falava sobre justamente um contraponto disso, que é dos pais que não conseguem deixar as crianças extravasar suas emoções. E assim, o quanto isso é pernicioso. Porque aí a gente está falando de educar a emoção, mas como é que se faz isso com uma criança para que se tornem adultas que consigam amadurecer e expressar suas emoções? E aí você tem dois, digamos, pontos muito diferentes. Um é você expressar suas emoções que você precisa, o outro é como expressar suas emoções sem ser pernicioso nas suas relações. Então, assim, só fechando para não me estender muito, queria falar sobre isso e ficar escutando aqui vocês. É isso. Vânia, deixa eu só tirar uma dúvida com você. A questão do pernicioso, qual foi a conotação que eles deram? E você falou que esse Marcelo, ele fala sobre isso, né? Pernicioso em que sentido? Não, o Marcelo ele não chega a falar sobre isso. Mas, assim, o que acontece? Isso aí já é um questionamento meu, né? Por quê? A gente até brinca onde eu trabalho, falando, a gente conversa sobre o sincericídio, né? O que é o sincericídio? Quando a pessoa ela quer expressar a sua verdade, só que ela aperta o dane-se dela. Eu vou falar a verdade é minha, essa expressão é minha, essa emoção é minha. Então, segurem os cintos, aliás, nem avisa, segurem os cintos que eu vou expressar a minha verdade, entendeu? Então, isso também pode se tornar tóxico, não é? Então, eu acho que é por isso que eu falo em amadurecer as emoções. Só que, assim, quantas pessoas conseguem amadurecer suas emoções? Se até na própria infância ela foi violentada, né? Então, eu acho que esse é um bom ponto de partida para a gente estar conversando. A hora que legal isso. Eu tô achando maravilhoso, porque aí, de novo, a gente volta no capítulo 9, que é comunicando compassivamente consigo mesmo. Esse capítulo é poderoso, viu, Vânia? Eu estava conversando isso com a Maia num outro encontro, numa outra conversa que a gente teve, e é realmente, assim, muito sério. Se alguém que tivesse me falado, comece pelo capítulo 9 da CNV, eu acho que até o meu estudo de CNV no início teria sido diferente. Porque eu demorei muito para aplicar a autocompaixão e isso atrasou a minha autopercepção das necessidades de melhora, né? E aí eu vejo que isso que você está falando, eu hoje não enxergo outro caminho. Até nem faz muito parte, né, do capítulo 2 aqui, mas eu acho que está ligado porque fala de compaixão na nossa própria comunicação interna. Então, eu acho que isso é legal. Mas, assim, eu não vejo outra opção a não ser a autocompaixão.
a pessoa encontrar algum material, encontrar algum instrutor, encontrar algum mentor, encontrar alguma fonte que explique para ela que isso é um direito dela e que a partir daí ela pode começar a explorar o próprio mundo dela e não precisa se machucar fazendo isso, sabe? Porque isso muda muito a nossa forma de fazer essas melhorias que você está comentando, que a gente não aprendeu na infância, né? Mas E às vezes, é bem difícil, né? Bem delicado mesmo. A gente tem o que ela traz, por exemplo, eu enxergo aquela distorção que eu estava colocando, né? Se os pais começam a tolir a emoção dos filhos, eles sentem que eles têm que esconder, né? E então é proibido, né, se expressar, né? Por isso que quando a gente se expressa em algum, assim, esse verdadeiro, existe um equilíbrio, né? Você fala, vou vomitar a minha verdade, assim, da forma que a Vânia falou, é o outro lado da moeda do eu vou prender tudo dentro de mim, né? Mas existe o equilíbrio, né? Mas eu acho que esse ponto aí da criação é um ponto fundamental, né? Porque distorce, a pessoa não sabe como lidar, né? Com as suas emoções, né? Eu posso dar um exemplozinho, ó, por exemplo, que não foi de vomitar, né? Mas que aconteceu comigo. Eu fui convidada para um projeto e recentemente, né? E aí as pessoas diziam assim, não podemos falar muito, porque não sei o quê, de um certo sigilo, assim, sabe? E aquilo começou a me incomodar, porque não pode espalhar e não sei o quê, mas eu pedi para conversar, né? Falei assim, ai, tem algumas coisas que não estão claras, né? Como é que eu vou entrar numa coisa onde está tudo muito nebuloso, assim, sabe? Eu não sei no que eu estou entrando, né? Aí eu pedi para as pessoas, né, para a gente conversar, né? Para eu entender mais. E como existia uma coisa assim tão grande, a gente foi todo mundo assim, né? Eram 4 pessoas bem assim, sabe? Bem tranquilas para não. Aí a pessoa que convidou para o projeto é a que mais falava e não deixava ninguém falar. E a gente com cheio de dúvidas, mas não tinha espaço, né, para perguntar. E, e daí chegou um momento que eu vi que não ia rolar, assim, sabe, conversa, que era um monólogo mesmo. E eu falei assim, olha, desculpa, eu não estou querendo ser mal agradecida, assim, mas eu assim, me sinto super feliz de ter sido convidada, né? Mas eu tô com, assim, muitas dúvidas quando você coloca e essa coisa, isso, esse ponto, eu não estou entendendo direito. Então, assim, você sabe sobre o que é, mas eu não sei. E eu tô ficando um pouco assim, né? Eu falei desse jeito, menina. Eu achei que eu fui extremamente delicada e foi quase a única coisa que eu falei. E saímos de lá, assim, quando a gente saiu, a gente entrou todo mundo no carro, e aí um falou para o outro assim, nossa, como é que vocês estão? Do mesmo jeito que entrou, sabe? Todo mundo ficou um pouco assim, sabe? Todo mundo do mesmo jeito que entrou, assim, né? E tá, fomos embora. Só que no dia seguinte, essa pessoa começou a falar para outra pessoa que estava extremamente incomodada comigo, que eu fiz muitas perguntas que eu provavelmente vou atrapalhar o projeto, assim. Aquilo me deixou assim, tipo, meu queixo caiu, eu falei assim, gente, eu nem falei muita coisa, sabe quando você fala assim, delicado? Então você vê o grau do negócio, assim, né? Você fala aonde que chega a humanidade, né? De você falar uma coisa, a pessoa entender outra, e pior, as pessoas que estavam comigo lá, né? Porque aí eu escutei assim, né? Aí a pessoa falou assim, né, para mim, olha, ela está incomodada com você, que você fez muitas perguntas e que você pode atrapalhar o projeto. E aí eu peguei e disse assim, e fiquei escutando bastante, eu não falei quase, mas eu falei assim, olha, amiga,
já me trouxe tanta coisa boa na vida, sabe? Você me trouxe tantas. Ela que me chamou, né, para o projeto e a pessoa falou com ela, né? Você me trouxe tantas coisas legais, eu fiquei pensando aqui, né? Sabe, mas eu eu precisava fazer algumas perguntas ali. Desculpa se eu, tipo, te causei, porque ela começou a reclamar que ela estava no meio da situação, que a menina falou demais, que ela estava, sabe? Aí eu falei: Se desculpa, eu não queria te causar nenhum problema, não foi minha intenção nem nada, você sempre me traz coisas boas, né? Mas é que as minhas perguntas, aí eu ia falar assim, é que as minhas perguntas levantaram questões importantes. Eu cheguei até, acho que falar até o importante. Ela falou: Maia, mas as suas perguntas, elas criam muitas dúvidas na cabeça da gente. Aí eu fiquei assim, gente do céu, assim, eram Tipo perguntas. assim, né? Ó, não pode duvidar não, tá? Tem que só obedecer. Sim. E eu fiquei assim, sabe, tipo, cara, que loucura isso, sabe? Quando você fala. Então, e muitas vezes eu me sinto assim, sabe? Às vezes você fala uma coisinha e aquilo vira um. E sabe? E você fala, que isso, sabe, né? Então, assim, é um pouco dessa dessa loucura, né, das pessoas acharem que elas não podem expressar, que, nossa, é proibido, é muito feio, que aquilo causou sabe, mexeu com o chão das pessoas, né, abalou, né, que todo mundo estava indo para um lado, assim, e você fez perguntas e abala as pessoas, sabe? Então isso para mim, assim, é uma loucura, assim, sabe, o ser humano, lidar com o ser humano, por isso que eu estou te falando, não é fácil não, né? Não é fácil, né? E isso tudo são distorções que vêm lá do começo, né, da infância, onde a pessoa que fala é a que está causando problema, a pessoa que expressou é a que está causando problema, né? Assim, acho que é uma relação que eles fazem. Se era proibido se expressar, então se expressou, causou algumas dúvidas, nossa, por que está se expressando, né? Então, é muito louco isso, né? Eu considero que vai ficar cada vez mais comum esse intercâmbio, né, entre pessoas que estão entendendo que são seres humanos, que têm o direito de se comunicar e que, inclusive, têm o dever de se comunicar de forma responsável, que é uma coisa que o Marshall fala aqui nesse capítulo, a responsabilidade, né, da comunicação. Uhum. E as pessoas que ainda estão no padrão que elas foram incutidas lá no passado delas e que não conseguiram se libertar, basicamente, porque eu considero que você não conseguir assumir o seu dever e o seu direito de existir é uma prisão. Eu considero assim. E eu vejo que eu já estive muito presa, né? Hoje eu me sinto um pouco mais livre, até pelo meu ambiente como um todo. Aonde eu moro, com quem eu interajo, o meu relacionamento, a forma como eu estou lidando com a minha família, a família de origem, né? Não família atual, pai, mãe, irmão, essas coisas. E isso faz muita diferença, sabe? Isso faz muita diferença. E também a abertura. Entender que ser humano implica em não ser perfeito como premissa básica, inicial. E aí, se eu não sou perfeito, o outro também não é. E aí, raciocinar de entender que cada um veio de uma fonte de informações, porque a família é uma fonte de informações, né? E de doutrinações, às vezes. E aprender a lidar com isso. Eu acho que a humanização que a CNV promove, ela traz a gente de volta para o coletivo, ela tira a gente do egoísmo. Porque quando você entende realmente, né, que você é uma pessoa, mas que você está dentro de um meio, que você tem que interagir de forma adequada com o meio, para você não ser fator de gerar desarmonia e desequilíbrio no meio. Então você tem que estar consciente de você, você tem que entender um pouco como é que você funciona, um pouco como é que o outro funciona. E eu acho que a gente foi privada de todos esses fundamentos humanos, sabe? Então, isso que você falou é bem interessante. É, Eu considero que quando uma pessoa ela tem uma reação negativa a uma expressão sua, é porque normalmente algum direito dela, no passado dela, foi ferido em relação àquele assunto, em relação àquele contexto que você está conversando,
e isso dispara essa dor que ela sentiu. Então, é como se fosse lá no passado, não podia comer bolo de chocolate no sábado. Vamos pôr um negócio assim, bem besta. E aí, a pessoa chega numa festa na casa de alguém, e é sábado, e ela descobre que o bolo do aniversário é de chocolate. E aí ela começa a chorar. E aí vão conversar com ela, aí ela é agressiva com as pessoas. E às vezes ela nem sabe por quê, porque hoje em dia ela já é adulta, já come bolo de chocolate qualquer dia, qualquer hora, não importa. Mas isso é interessante, sabe? Essa autoconsciência de perceber as experiências que a gente teve, o quanto elas marcaram, e como que eu faço para não ser refém dos comportamentos automáticos que essas experiências geraram em mim. E isso tem que ter coragem, é um desafio. E aí, se não começa com a autocompaixão, vai doer pra caramba fazer um negócio desse, porque você vai tentar mudar o outro e não você. E aí é que entra o X da questão, aí é que a maioria dos conflitos acontece. E é uma coisa que ele fala aqui. Ele fala, por exemplo, né? Eu vou ler alguns pedacinhos que eles estão destacados e vai fazer muito sentido com o nosso contexto aqui. O Marshall, ele fala que certas formas de se comunicar são alienantes, e nos desconectam do nosso estado natural de compaixão, né? Certas formas que a gente aprendeu de se comunicar, elas são alienantes, elas engessam, né, a nossa naturalidade humana. E no mundo do julgamento, a gente se preocupa em quem é o quê. Então, a gente está o tempo todo no pensamento de classificação. A gente não está no pensamento de compreensão, que é uma coisa que ele comenta bastante durante o livro, talvez não com esses termos, mas dessa forma, né? Ele fala que quando você está comparando, a tendência de existir um conflito é alta. Quando você está buscando compreensão, a tendência de acontecer um conflito é baixa. E o mesmo modo de a gente se expressar, que seria entender o fato, entender qual o sentimento, entender qual a necessidade e conseguir estabelecer algum tipo de pedido para fazer um alinhamento com aquela pessoa naquela situação, é a mesma forma que você vai raciocinar quando você estiver ouvindo. Então, a pessoa está lá te falando blá, 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 você isso, problema, aquilo, não sei o quê, seu comportamento e tal. Você vai ouvindo, mas você já começa a ir filtrando. Qual que é o fato que ela está tentando trazer aqui que eu não estou entendendo? E vai ouvindo e vai observando. Então, ele fala que quando você começa a ouvir para compreender, é diferente de você ouvir para comparar. E a comparação ela pode ser feita de diversas formas, né? Porque um julgamento é uma comparação. Você pode estar comparando uma possibilidade de futuro ou uma experiência do passado com o agora. Aí, ele fala aqui, negação de responsabilidade e julgamentos morais, julgar o comportamento, julgar a ética de uma pessoa pelo comportamento que ela tem, tipo assim, colocar uma etiquetinha nela, né? Porque a pessoa não cumpre horário, então ela é atrasada. Mas não, isso é um julgamento moral. Pode ser que a cada momento que ela não teve possibilidade de cumprir horário, ela teve uma situação de vida diferente que fez isso acontecer. Ou então, ela tem alguma outra questão em relação a tempo, que ela funciona diferente, vê o tempo diferente, e ela tem dificuldade de se adaptar com esse formato padrão que tem por aí. São tantas coisas que, se a gente for parar para pensar, dá muito mais trabalho julgar do que compreender. Porque quando eu compreendo, eu abro mão de tentar controlar o que está acontecendo na realidade do outro e eu só observo. E aí ele tem a sensação de segurança para expressar a realidade que ele está vivendo. Então, essa questão da comunicação não violenta, dos 4 passos, é uma coisa muito poderosa, porque a partir do momento que você entende essa forma de raciocínio, e você vai aplicando isso com você, aplicando com você, aplicando com você, todo dia um pouquinho. Você faz um levantamento de fim de dia para entender alguma coisa que você sofreu violência, ou que você causou violência naquele dia, e como que poderia ser diferente. Você refaz a cena na sua cabeça tentando fazer a coisa de forma compassiva. Como eu poderia ter sido compassiva nisso? Tanto para ouvir quanto para falar. Quando você vai internalizando esse jeito de raciocinar, você vai começando a perceber que a pessoa é agressiva com você e você começa a ver a necessidade dela que está por trás da agressividade.
É um negócio muito mágico que acontece. É como se você tivesse um óculos que traduz aquela expressão incoerente da pessoa. É uma coisa muito fantástica, mesmo assim. Paula, só um instantinho. Claro, bem. Você falou que dá muito mais trabalho julgar do que compreender, não entendi. Dá muito mais trabalho. Porque o que que acontece? Quando eu estou falando de forma mental mesmo, né? O raciocínio lógico, o nosso processo mental humano. Quando você vai para uma iniciativa com a postura de julgamento, você está com a tua mente preenchida de informações, fica turvo, porque tem muita coisa na tua cabeça, a tua compreensão, tua escuta, né, da realidade externa, ela fica turva e ela pode distorcer e pode gerar os conflitos que normalmente geram. Quando você vai para uma iniciativa aberto para compreender, você está neutro. Você está querendo buscar as informações que vão ser trazidas para aquela iniciativa. Então, a chance de você criar um ambiente naturalmente compassivo, e mesmo que a pessoa tenha tendência a ser violenta, ela vai se sentir diferente ali, ela vai tentar se expressar, é muito maior. Então, assim, dá trabalho no sentido de você gasta muito mais energia sua e do outro quando você está com o olhar focado em comparações. Porque o julgamento também é um tipo de comparação, né? Mas é engraçado, assim, um outro ponto de vista, né? É uma outra perspectiva do que você está falando, seria que é muito mais fácil julgar do que compreender. Vou colocar um outro contraponto, no sentido que as pessoas já colocam no automático o julgar. O julgar já está pronto para ser feito, antes mesmo das pessoas compreenderem, né? Mas, assim, só uma outra Mas perspectiva. isso daí que você falou é fantástico, Vânia, porque esse é um dos indícios da desumanização, porque a gente está agindo por instinto. O julgamento ele foi imputado no nosso comportamento desde a infância, através de aprender com a experiência com os outros adultos, digamos assim, né? Aquela forma de raciocinar, ela foi automatizada no nosso cérebro. Então, ela não é consciente, entende? Aí é por isso que, olhando por essa ótica, dá mais trabalho escutar e compreender do que escutar e julgar. Nesse sentido, dá mais trabalho compreender. Por quê? Porque você tem que sair do automático. Mas quando você faz esse exercício e começa a viver fora do automático, é muito mais fácil silenciar e tentar compreender do que julgar. Porque você sente a diferença, a sobrecarga mental, o desgaste de energia naquela interação. Só que as pessoas precisam passar por esse processo de troca, né? Então, o que você falou, para quem, digamos assim, está intoxicado com comportamento violento, vamos colocar dessa forma, só para simplificar, isso não é uma taxação, um julgamento de nenhuma realidade. Mas para quem ainda está nesse padrão desumanizado, vamos pôr, essa pessoa vai sentir facilidade em ser violenta, porque ela não tem que parar para pensar, ela não tem que parar para prestar atenção. Mas se você está habituado a parar para pensar, parar para prestar atenção, observar, quando você tenta voltar a fazer comportamentos que eram do seu padrão antigo, gasta muito mais energia, porque você já está distante daquela realidade. Então você tem que ficar voltando para aquilo o tempo todo. Você se cansa mais, você cansa mais o outro, e a tendência de dar algum conflito às vezes fica até maior do que se você fosse só um violento automático, vamos pôr assim, que ainda não aprendeu, né, a fazer de outra forma. Porque tem gente que ainda não aprendeu. O nível de violência É. que a gente sente dessas pessoas às vezes é X. Quem já aprendeu a ser compassivo e chega num ponto que estoura porque não está conseguindo ser compassivo, às vezes o nível de violência é estratosférico. A pessoa que tem mais consciência, ela tem uma tendência a ser muito mais violenta. Por isso que ela precisa ficar atenta, observando. É um negócio bem interessante de pensar, até na questão da nossa biologia mesmo, sabe? De como é que o nosso organismo funciona, aquela questão de luta e fuga, né? Do cérebro instintivo, a parte instintiva do cérebro, né? Uhum. Paula, eu acho que, como a Vânia não veio da outra vez, seria legal compartilhar aqui o esqueminha, um pouco do que você está falando, que eu acho que fica mais fácil de entender, né?
esse exercício que a Paula está falando tem um esqueminha, né? Então, vou compartilhar aqui. Pode deixar na tela, eu vou continuar falando do capítulo, e aí a gente vai pegando o detalhe, né? Uhum. Quando fizer conexão aí. Então, assim, basicamente, o Marshall ele vai falar algumas coisas chaves, né, dentro desse capítulo, e é o que eu vou ler agora, porque eu acho que isso é algo que precisa ter exploração. Então, algo que a gente pode compartilhar as nossas percepções. Ele fala aqui que as análises dos outros são, na realidade, expressões frustradas nas nossas próprias necessidades e valores, porque quando eu faço um julgamento para o outro, é porque eu tenho uma necessidade de alguma coisa que provavelmente aquele outro não está atendendo, ou está atendendo em excesso, né? E aí ele dá exemplos aqui. Se eu peço mais atenção para minha parceira, e ela não me dá, ela está sendo insensível. Agora, se ela me pede mais atenção e eu não quero dar, ela está sendo carente e dependente. Então, é interessante perceber a mesma questão, né, a mesma situação por dois pontos de vista diferentes, mas se a pessoa tem a ótica de violência, a ótica de comparação, de separação, né, e não de tentativa de alinhamento ou tentativa de atender todas as necessidades da situação, se a pessoa tem essa ótica violenta, ela sempre vai colocar o outro pior do que ela, na maior parte das vezes. Ela sempre vai. Por quê? Porque ela não tem essa habilidade de olhar e ver o que que é que realmente ela quer. O que que é que realmente ela está pensando, está sentindo. E às vezes não tem ambiente e nem coragem de posicionar isso. Então é mais fácil apontar para o outro, né? Pelo menos é como se fosse uma proteção. Eu transfiro para o outro a minha ausência de responsabilidade, é como se eu estivesse ganhando tempo. Porque aí, enquanto o outro vai tentar se justificar, vai tentar reagir, vai tentar mudar, vai tentar fazer um acordo, eu continuo sendo do jeito que eu sou, sem mudar. E eu acredito Hum, que é por isso que eu foco tanto na questão do capítulo 9. O capítulo 9 ele tira uma série de viseiras sujas que a gente tem nos olhos, que fazem com que seja mais fácil para a gente aceitar que somos nós que precisamos mudar, ter coragem para fazer isso e gostar do processo. E depois que você muda e tem um resultado positivo, você fica feliz, você pode comemorar com você. Então, a questão para mim da autocompaixão, ela é uma das bases, né? essa parte que você falou aí anterior, essa dinâmica aí de acabar acusando o outro, porque é uma coisa que acontece, sim, quase que o tempo todo, né? Assim, nas relações, né? É uma loucura isso, né? Meio que É mesmo, parece que é normal, né? Vamos dizer assim. É é considerado mesmo. normal, né? Assim. E aí, assim, dentro da comunidade de comunicação não violenta, que a comunidade é mundial, né? São milhares e milhões de pessoas ali, cada uma na sua realidade, estudando essa forma de viver. Dentro da comunidade, a gente tem o conceito de par empático por um motivo muito específico, ambiente. Quando você aprende a desintoxicar teu cérebro e a desintoxicar teu coração, você precisa ter um ambiente seguro para que você possa praticar isso até que isso se torne natural em você. Então, estudar CNV e ter um ambiente para poder fixar a informação, fazer as trocas e se regular é fundamental, porque a gente está passando por um processo de transformação, né? É como se fosse assim, o ovo está chocando e vai virar um pássaro. A mãe precisa ficar ali e proteger, porque se aquele ovo quebrar, o pássaro morre. Então, ambiente para todo o processo de formação, de transformação, ele é fundamental. E eu entendo que o nosso ambiente aqui sempre foi, sempre vai ser um ambiente seguro. Inclusive, vou até falar isso agora, porque quando as pessoas quiserem trazer questões e não se sentirem seguras para expor, a gente vai pausar a gravação, vai acolher a questão da pessoa, vai tentar trazer clareza e vai voltar a gravar. Porque o importante aqui é a vida das pessoas melhorarem. O nosso intuito de estar juntos aqui é promover melhoria para quem quer melhorar. Então, a prioridade é que as pessoas saiam um pouquinho melhor do encontro do que quando elas chegaram.
Então, a gente foi adaptando várias formas de fazer esse encontro acontecer para atender as necessidades que pudessem surgir das pessoas, sabe? Para já dar um incentivo da autocompaixão para as pessoas também, para na prática já promover um ambiente onde elas possam ter autocompaixão com elas e sentir, perceber como é que funciona isso, como é bom, como é que ela pode repetir no dia a dia. Mas é necessário ter um ambiente, viu, Maia, para facilitar esse processo de aprendizado e de desintoxicação. Porque a Entendi. vida lá fora, ela é muito contrária a isso que a gente está tentando construir, né? É bem contrária, né? E tudo acontece muito rápido, né? A ponto de a gente não conseguir assimilar o que que foi, né? Tipo, e aí, às vezes, cai no automático da gente, né? E às vezes é coisa do outro, mas aí é tão difícil assim, né? Separar tudo que acaba caindo no teu, né? Você repetindo aquela coisa com você mesmo, né? No teu ponto fraco, né? E aí eu vou dar um exemplo bobo aqui, para a gente entender o nível de seriedade disso, né? Eu preciso ficar atenta por 3 aqui, no mínimo. Por mim, pelo meu automático e por cada um que quiser se expressar. Por quê? Porque qual é o objetivo? A pessoa ter espaço para se expressar do jeito que ela conseguir e ela aprender uma nova forma de expressar aquela mesma coisa ali que ela está falando, se ela tiver necessidade. A gente aqui está todo mundo percebendo, observando as coisas tudo na mesma linha, como é a violência e como pode ser a compaixão. Mas às vezes tem gente que pode chegar aqui e trazer uma questão extremamente violenta, de forma violenta, e não querer se responsabilizar, por exemplo. É comum isso, Uhum. né? Porque é dolorido, né? Se responsabilizar sem ter autocompaixão de si primeiro. É pesado. Então, Entendi. eu preciso ficar bastante atenta, por exemplo, por quê? Porque eu também sou um ser humano e eu também estou me desintoxicando. E eu, às vezes, algum relato de alguém, algum ponto que alguém traz, alguma coisa que acontece, pode gerar um cutucão em alguma coisa minha que eu ainda não vi, que eu ainda não resolvi. E Uhum. aí, ó, às vezes o encontro aconteceu para eu resolver isso. Às vezes não vai acontecer nada. Vamos conversar, vai dar discordância dos pontos, cada um vai continuar pensando o que acha, e também não tem problema, é tudo certo, né? E aí as pessoas vão querer olhar as coisas de outras formas e não sei o quê, e de repente, às vezes, o que aconteceu era que aquele encontro serviu para você, qualquer um de nós, para você olhar um negócio em você que você não estava vendo. Então, o ambiente ele é muito importante, porque às vezes falaram de tudo, você não pegou nada, não entendeu nada, tá confuso, mas de repente aconteceu um negócio que cutucou você e te fez prestar atenção numa coisa sua. Pronto, serviu. E aí você sabendo que você pode ter autocompaixão com você, que você pode ler o capítulo e entender como aplicar isso, que você pode criar uma rotina saudável para você com isso, você já tem as ferramentas e o caminho que você pode trilhar para fazer essa transição de comportamento de uma forma mais saudável, né? De uma forma mais respeitosa com você mesmo. Eu foco sempre muito nisso, porque quando a gente tenta fazer com a gente, primeiro, de uma forma que a gente não quer fazer com o outro, ou não gostaria que o outro fizesse com a gente, fica incoerente. Pô, eu não quero receber violência, mas eu tô sendo violenta comigo? Eu vou continuar sendo violenta com os outros e vou continuar recebendo violência. A primeira coisa que é importante acontecer é eu entender como não ser tão violenta comigo, né? Como não me cobrar tanto, como não me responsabilizar demais, que é uma das coisas que ele fala aqui. A negação da responsabilidade é uma coisa que acontece e ele fala que a nossa linguagem obscurece a consciência da responsabilidade pessoal. Então, essa linguagem violenta, ela desconecta a gente da nossa responsabilidade natural, da nossa parte da interação. A minha parte da interação precisa ser o mais legal, o mais adequado, o mais confortável, né? Saudável, que for possível. Pode ser 1%, mas o máximo que der. E quando a gente fica muito nessa conexão de comparações, de julgamentos, quando a gente ainda está nesse automático, a chance da gente assumir responsabilidade por um comportamento nocivo nosso é menor. Porque é dolorido, né? Tudo volta naquilo que
que infelizmente parece que eu não sei falar outra coisa, ou parece até que eu não tenho outra coisa para falar, mas é porque autocompaixão, capítulo 9 para mim é fundamento mesmo. Porque senão é muito dolorido fazer essa exploração. Eu passei por isso e eu vejo diferença hoje, né? Então eu faço questão de frisar isso. Mas, ó, ele fala aqui que a gente pode trocar a, a nossa linguagem, que implica quantidades muito pequenas de escolhas para a gente agir, para uma linguagem que deixa a gente com consciência das escolhas que a gente pode ter naquela interação. Então, a gente pode sair de um pensamento que eu preciso atacar porque eu não tenho opção, para um pensamento de deixa eu observar quais as opções que eu tenho aqui nessa conversa. Porque uma das opções, por exemplo, pode ser o que a gente estava falando no começo. Você chegou no meio de um atrito, que é comum ter atrito, né? Divergência de opiniões é comum. Você chegou no meio de um atrito, você está tentando resolver de forma saudável, e chega os dois em um determinado momento. Um está entendendo A, o outro está entendendo B, e eles não querem mais interagir porque está ruim. Aquele que está entendendo B está falando, ó, eu já entendi, isso para mim não é importante, mas ele não entendeu. Ele não entendeu o A do outro, ele está entendendo o B. Eu já entendi, isso para mim não é importante, eu não quero conversar sobre isso agora. Não importa se ele entendeu ou não, ele está estabelecendo ali um limite. Ele está estabelecendo uma necessidade. Passou do meu limite, eu não tenho capacidade de continuar aqui e isso ser produtivo. Então, quando a gente está com foco na autocompaixão, a gente consegue ver esses comportamentos sutis, essas tentativas frustradas do outro expressar uma necessidade dele, a gente consegue ver, porque a gente aprendeu a ver na gente. Então, para mim, capítulo 9 realmente é um pedacinho de ouro no livro. E Hum. aí, uma das coisas, só para fechar, que já são 5 para as 11h30, e eu quero falar mais 3 pontos que ele alinha aqui. Para fechar essa questão, ele fala assim, né? A questão de os comportamentos que podem gerar conflito, né? Comportamentos que bloqueiam a compaixão. Quando nós estamos inconscientes da nossa responsabilidade pelo que nós somos, pelo comportamento, pelo que nós pensamos e pelo que nós sentimos, nós nos tornamos perigosos para o meio. Por quê? Porque eu estou agindo no automático. Aí não é um ser humano conversando com o outro, né? Aí seria, no caso, uma pessoa tentando ter uma conversa consciente com alguém que está num nível de consciência diferente dela. Então, uma coisa que eu sempre observei, né? Muitos seres aí de grande renome espiritual, etc., falavam: a responsabilidade da mudança é daquele que percebe, é daquele que tem consciência. Então, se eu já estou vendo a violência do outro e eu estou vendo que isso me cutuca, me implica algum tipo de reação automática, negativa, eu preciso assumir essa responsabilidade de me segurar ali, respirar fundo e tentar entender como ser melhor naquele momento. Porque essas coisas, elas servem para a gente aplicar, igual um mentor que eu tenho fala, você aplicar da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, que é a hora que a vida acontece, né? Então, se a gente não ficar atento e não tentar colocar isso na prática de alguma forma, mesmo que seja errando no começo, a nossa mudança não acontece. O bem-estar que a gente busca, ele não chega. Os conflitos, eles continuam acontecendo e você não enxerga a raiz. Você não enxerga o que você está fazendo que está contribuindo com aquele conflito. Então, essas questões, assim, são bem importantes. Interessante isso que você falou no final. Quer dizer, são as É, questões mal resolvidas dentro de mim também que vão me impedir de alcançar coisas comigo mesmo, com o outro, né? E com o mundo, né? Ah, qual era uhum. essa parte? Que página que é que você leu agora? Do livro em inglês é a página 21, Comunicação que bloqueia a compaixão. Nós somos perigosos quando não estamos conscientes da nossa responsabilidade por como nos comportamos, o que pensamos e o que sentimos. Ah, tá. Isso para mim foi uma chave assim que me ajudou muito quando eu li, porque eu falei, nossa, eu sou perigosa. Gente, que doideira, né? Então, eu falei, bom, então eu acho que eu vou precisar fazer alguma coisa diferente, né?
E só para fechar essa parte, para a gente poder fazer também as nossas conclusões, gente, a gente não tem muito, assim, regra de horário, é para acabar 11h30, mas se passar uns minutinhos também, a gente está aqui, a gente conclui, tá? O legal é poder ouvir todo mundo, porque vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, então vai ser fonte de consulta para muita gente depois, né, no futuro. Porque a gente está trabalhando isso de uma forma bem aberta, bem livre, autoconsciente, cada um fala de si, do que percebe, do que pode contribuir, e por si só já gera um ambiente que outras pessoas podem se aproveitar, mesmo que elas estudem esses vídeos no futuro. Elas vão conseguir ter esse ambiente para elas praticarem, para elas buscarem, tentarem entender, né? Aí ele fala mais 3 coisas aqui que eu acho fundamentais, só para a gente concluir o capítulo, e aí depois a gente pode fazer os nossos fechamentos aqui também. A gente nunca pode fazer ninguém fazer nada, a gente não pode obrigar as pessoas a tomarem nenhuma atitude, né? E o pensamento baseado em quem merece o quê? Bloqueia a compaixão da comunicação. Então, quando você, baseado no comportamento da pessoa, julga se ela merece teu respeito ou não, julga se ela merece a sua atenção ou não, julga qualquer coisa. Ao invés de você só perceber se você quer interagir profundamente com aquela pessoa ou não, se você quer dar atenção para ela ou não, que é uma necessidade, você transfere essa percepção de necessidade para um julgamento. Ai, essa pessoa está falando demais. Ai, essa pessoa é muito quieta. Mas espera aí, você está querendo ouvir? Ou então, você está querendo cutucar ela para ter alguma informação dela, para você se sentir seguro, porque ela não fala nada? Então, transforma esse pensamento e faz um pedido, né? Ao invés de você colocar uma etiqueta na pessoa, baseado na sua ótica. E aí muitas coisas são resolvidas assim. E a última coisa que ele fala a alienação da comunicação da vida tem raízes profundas, filosóficas e políticas. E aí eu acho que fica uma coisa meio óbvia, né? Porque na nossa sociedade, onde alguns valores eles estão invertidos, eu digo valores humanos, né? Valores de consciência, que eu deveria primeiro tentar entender o meu bem-estar, para depois tentar entender o bem-estar do meio, para depois entender a preservação do bem-estar do meio e qual é o meu papel como ser humano no mundo. A gente não tem a menor raiz de ensinamento sobre essas coisas, né? Raríssimas pessoas, famílias têm isso naturalmente. E quando eu falo raríssimas, mesmo que seja assim, 1% da população já é muita gente no mundo, né? 1% do mundo é muita gente no mundo, mas ainda é 1% só, né? Apesar de ser muita gente. Então, os processos de evolução industrial, tecnológico, os processos de intelectualização, a disseminação da cultura pela globalização, tudo isso faz com que caia por terra as doutrinações que a gente recebeu, mas, ao mesmo tempo, para quem não tem acesso, para quem não tem interesse ou não tem busca, né, individual, aceita a realidade como ela é, sem entender que é um co-criador daquele mundo que está sendo vivido, né? Para quem ainda está nessas condições, que não é nem bom nem ruim, é só uma condição, as pessoas vão ter a tendência de usar todo esse gabedal de ferramentas, de oportunidade, de estrutura, para perpetuar o comportamento padrão delas. Então, alguém que pensa em dinheiro, que pensa em enriquecimento, que pensa em benefício à custa dos outros, abre uma empresa, não trata de forma adequada quem está junto com ele, promove malefícios para o meio ambiente através do seu negócio. A gente vê isso acontecendo muito por aí, né? Então, eu acredito que entender que é o nosso papel mudar, para a gente poder ser um contraste na vida, para a gente poder ser um ponto de comparação de comportamentos diferentes. Eu acho que só isso, se a gente conseguisse fazer só isso, conseguir ser autêntico no nosso cotidiano, assegurando a nossa proteção das nossas necessidades e respeitando a proteção da necessidade do outro, se a gente conseguisse só isso, praticar só isso no cotidiano, sem tomar nenhuma atitude, sem tentar ensinar, sem tentar se responsabilizar pelo processo de mudança do outro, sem tentar se identificar com aquilo que é do outro, realmente ter clareza
das minhas necessidades e do que pode ser necessidade do outro. Eu acredito que a gente promove uma mudança gigante e num tempo recorde, assim, num grupo grande de pessoas, por exemplo. Se um grupo grande de pessoas estiver determinado a se melhorar, cada um por si, juntos, cada um por si, mas juntos, né? Cada um se responsabilizando por si, mas no, no coletivo, né? Eu acredito que a gente vai para Você, grandes coisas aí. você acredita, o que você está querendo dizer, você acredita que isso, cada um de nós gerar, né, levar a sua consciência ou criar uma consciência, vai afetar também o meio que a gente vive. Mesmo em silêncio, mesmo em Ah, silêncio. É esse o segredo. É esse o segredo. Por quê? Porque o meu comportamento exala uma percepção da realidade que vai ser diferente daquela que o comportamento que o outro está tendo está gerando para ele. Então, a hora que a gente se encontra, eu por si só sou um contraste para ele na vida dele. Porque ele já vai se sentir diferente na minha presença. Por quê? Porque eu estou bem comigo. Eu estou priorizando tentar ficar bem comigo. Tentar ficar feliz com as minhas decisões, tentar perceber que eu estou agindo de forma respeitosa e é, responsável comigo e com o outro, né? Tinha um coach meu, vou só falar isso e vou finalizar, tá bom, gente? Porque eu quero ouvir vocês. Tinha um coach meu que ele falava assim: responsabilidade é resposta com habilidade. E como é que você tem habilidade para responder? Quando você está atento. Só. Então ele forçava muito isso comigo, né? Ah, beleza, eu vou ficar atento, mas não tenho ferramenta. Mas se você estiver atento, você vai talvez querer começar a procurar ferramentas. Se você estiver atento, você vai querer talvez ouvir outras pessoas que pensam diferente. Se você sair do automático e tentar ficar atento, pequenos períodos do seu dia, você vai querer coisas diferentes daquilo que você está vivendo. É natural do ser humano. O ser humano está sempre buscando algo novo. Ele naturalmente sempre quer algo novo, algo melhor, algo mais agradável. Por isso que fala no capítulo, comunicação que bloqueia a nossa compaixão, porque a nossa compaixão é natural. A gente aprendeu a se comportar de um jeito que bloqueia ela. A gente está aprendendo a tirar esse comportamento da frente, para deixar ela fluir. É isso que eu tinha para falar, gente. Queria ouvir vocês. Eu ia começar ouvindo um pouquinho o Felipe, vou dar uma cutucada nele, que ele está tão quietinho, queria ouvir qualquer coisa dele. Bom, é, é legal, eu gosto desse compartilhamento aí, né? Seu nome é Paula, né? Não sei se é esse, mas eu vi a Maia falando uma hora. Mas eu gosto do Isso, compartilhamento e é interessante, né? Porque faz refletir sobre, né? Sobre as nossas posturas ou sobre coisas que vão acontecendo, as observações aí, né? Que a gente vai fazendo e é um conteúdo muito legal, né? Conteúdo interessante aí para estar refletindo aí, para estar isso absorvendo. Valeu. Como que a gente está falando hoje trouxe tanta coisa que eu ouvi falar tanto teoricamente quanto vivi essa semana. Mas, curiosamente, também essa responsabilidade, essa habilidade de responder, eu nunca tinha ouvido falar e ouvi essa semana também. Muito curioso. E essa habilidade de responder, ela traz para mim coisas que a gente conversou aqui, essa capacidade de se expressar, mas se expressar sem violentar o outro, que são coisas importantes. As duas coisas são importantes, né? E assim, eu acho que um ponto importante, assim, que eu lido muito com pessoas, meus amigos também, né? E a gente observa que isso me evoca uma imagem de uma experiência que eu tive há anos atrás, quando eu recebi um amigo do Sul, ele veio aqui para casa e a gente foi num encontro de livre aprendizagem. A filha deles, do casal, tinha em torno de 3 anos. Ela chegou com a sua bonequinha e tinha outras crianças com seus brinquedos. Quando ela chegou, ela não começou logo a brincar.
ela chegou com sua bonequinha e conversou com a primeira menininha que ela viu. Eu fiquei assim, eu parei para aquela cena, né? Aí perguntei para a mãe dela, o que está acontecendo? Ela falou assim, ela quer brincar, mas antes ela quer entender que ambiente é esse, né? Então, eu acho que, sem se estender muito, né, porque aqui a gente teria muito mais assunto, né, para estar conversando, eu acho que esse é o ponto, a gente tentar entender que ambiente é esse, como a gente pode interagir, como é que esses universos, né, esse nosso universo pode estar se encontrando com o universo do outro, e assim, se aquilo me fizer bem, se eu quiser continuar ali, eu vou ficar, senão eu vou para outros ambientes, né? E assim, porque é o desejo e o prazer que assim nos move. A gente tá assim para assim para realizar, né, os nossos desejos, tá, para sentir prazer. Então, a Maia falou um pouco desse projeto, então é tentar entender esses acordos. Se esse acordo for legal, acho que ela vai querer continuar nesse projeto. Se não for, mas primeiro é tentar entender que ambiente é esse, né? E aí é aquilo, tem ambientes que são mais fechados, como esse que ela falou. Então, é uma configuração fechada, então, será que eu vou... Que acordo é esse que está sendo feito ali? Será que vai se abrir? Será que não vai? Né? E aí, se não se abrir, eu vou partir para outros. Né? Eu acho que é isso. Isso a gente está falando também sobre liberdade. Ninguém é obrigado a nada. Né? E, assim, é isso que nos faz querer voltar. Né? É isso. Eu acho que eu vou encerrar por aqui para poder ouvir também as outras pessoas. Então, vou aproveitar e falar disso que você tocou, né? Na verdade, a gente só consegue chegar nesse ponto, eu acho, né? De falar, de ter essa liberdade, né? Tipo, eu vou ficar, eu não vou. A partir do momento que eu entendo, né? Que aquilo não é meu, né? Tipo assim, eu, eu entendi que eu estava num ambiente onde as pessoas não têm um nível de liberdade, assim, né? E que eu me senti refém, onde eu não vou poder falar o que eu penso, né? Então, eu reconhecer isso, quer dizer, e entender onde é que eu tô. Eu percebi que eu não tinha nem como dar esse feedback para eles, entendeu? Naquele momento, eu só tive que entender, compreender, assim, tipo, que eu que tô um peixe fora d'água, eles não jamais vão conseguir entender. Eu não tinha como falar mais nada, né? Falei, bom, acho que ter essa consciência, né? É isso que eu acho que é o ponto, né? A palavra, né? A consciência, né? Do quanto que eu sei de mim e dos ambientes, e entendendo, porque tem muitas surpresas, né? No meio do caminho. Mas eu, assim, ó, falar a verdade, eu ando conversando com a Paula em alguns momentos, e eu fico assim, tipo, meu, o nível é tão prazeroso, como ela consegue colocar em palavras. Eu falo assim, às vezes eu paro e falo assim, mas como é que você conseguiu traduzir tudo isso? E falo, gente, Paula, é impressionante essa habilidade que a Paula tem, e isso me dá um. Ela conseguiu colocar em palavras coisas que a gente vive, assim, sabe, num momento muito rápido, e às vezes você não fala, não sei nem o que aconteceu. E ela consegue colocar em palavras. Então, eu tenho, assim, conversado com ela e até sobre as minhas coisas, né? E às vezes eu tô até meio assim, acho que eu não vou falar, sabe? Tipo, eu não vou falar muito, assim. De repente ela puxa um fio assim, fala. No final ela fala assim: Cara, como é que você fez isso? Fala, meu, é muito gostoso, é muito legal, porque você ajuda a puxar esses fios, né? Você conseguiu consegue trazer uma consciência em vários detalhes que eu tive a oportunidade de ver, contando as minhas coisas para ela, assim, que eu fiquei impressionadíssima, sabe? Então, eu estou dizendo isso porque eu espero, né, que a gente possa ir, sabe, tipo, realmente criando esse ambiente
seguro e que a gente possa realmente ir puxando esses fios, né? Para que a gente possa trazer, transmutar, né, nesse ambiente coisas da humanidade, coisas que estão por aí, coisas que a gente possa transmutar e jogar para o universo uma outra coisa, assim, sabe? Então, eu estou muito... acho que você já percebeu, né, Paula? Que eu ando muito... Quando eu converso com a Paula, eu fico muito feliz de conversar com a Paula, assim, sabe? É muito gostoso, é muito gratificante. E acho que ela pode trazer para a gente, eu reconheço isso, sabe? Tipo, às vezes eu sinto dentro de mim, mas eu não sei colocar em palavras. E a Paula vem e faz tuque, 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 tuque. Você fez isso, Paula. Então, é uma oportunidade, sabe? Poder ter você com a gente aqui e abrindo esse espaço de escuta e dando essa oportunidade da gente poder criar esse ambiente. Eu agradeço demais, assim. Ai, gente, eu fico feliz, fico até sem graça com tanto, como é que fala? Com tanto carinho, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo para Maia. Hoje em dia eu já tô com mais coragem, eu ando conversando bastante com meu companheiro sobre isso, eu tô com mais coragem de assumir que, tipo assim, gente, eu vim para mudar o meu mundo e mudar o máximo do mundo que eu puder. Então, tô aí, tô tentando, tô aprendendo, tô focada para fazer o melhor possível no tempo mais hábil possível, que eu acho que também não tem muito tempo para perder para ficar sofrendo, para ficar incomodado, para ficar de mau humor, para ficar reclamando da vida, sendo que às vezes a oportunidade de eu ter algo melhor está ali do lado. E aí, pelo hábito da reclamação, que também é uma coisa social, é uma construção cultural, né? O hábito de conformismo, a gente acaba deixando de ter essa autonomia, deixando de ter essa autorresponsabilidade, né? Então, um dos motivos de deixar isso gravado é porque realmente tem que ficar disponível para quem precisar. Eu acho que isso é fundamental. Outro motivo de ser aberto e em coletivo, digamos assim, né? É porque eu não sou professora e não tenho intenção de ser professora de CNV. Eu acho que não é assim que funciona. Eu quero no futuro próximo ser reconhecida como uma grande aluna. Eu quero começar a construir uns conceitos diferentes para certas coisas. Eu quero me posicionar como uma grande estudante, porque eu acredito que quanto mais humildade eu tiver, quanto mais abertura eu tiver, mais rápido a mudança acontece, melhor ela vai ser para mim, melhor eu irradio essa mudança para o entorno, só coisas boas acontecem. Então, quanto mais postura de aprender eu tiver, eu acredito que melhor para tudo que eu tô querendo, sabe? Então, eu fico muito feliz, Maia, com o teu relato aí. É o meu intuito, né? Faço isso de forma consciente. Meu intuito é ajudar as pessoas a sair das questões de confusão mental e confusão emocional que elas ficam. Que eu vivi muitos anos assim, eu aprendi a sair e eu quero passar para o máximo de gente que eu conseguir, porque é incoerente viver uma vida sofrendo se a gente pode ter ferramentas para viver uma vida amorosa com a gente e com os outros, sabe? É incoerente para mim. Então eu quero dar o máximo de informação que eu puder com a maior clareza que eu conseguir, para atender a maior quantidade de pessoas que for possível, porque isso faz o meu mundo ficar melhor também. Quanto mais gente feliz no mundo, menos gente enchendo o saco, né? Se a gente for brincar desse jeito, mas falando sério. Exatamente. E, cara, é isso que faz a diferença. É. É isso que faz a diferença. As pessoas serem acolhidas, elas terem espaço, elas terem voz, elas conseguirem perceber a mudança e terem um lugar seguro para falar sobre isso, e terem apoio para mudar, e terem comemoração quando elas conseguirem um resultado diferente. Ambiente é tudo. Ambiente é tudo. Eu estou tentando ser egoísta do jeito saudável. Quero a maior quantidade de pessoas bem em volta de mim, entendeu? Então, estou focada mesmo Não, nisso. gente, é sério mesmo, eu tô falando sério. Eu tive a oportunidade de conversar muitas coisas com a Paula, e assim, eu sei que o Felipe também é assim, muito perspicaz, assim, eu fico imaginando a hora, porque ela tem essa habilidade, Felipe, ela tem essa habilidade
se você colocar algumas coisas para ela, consegue puxar assim os nós. Ah, não, mas era isso aqui, aqui chega. Falou, é incrível. Então, assim, se a gente puder fazer esse exercício, sabe, de ir trazendo as coisas, da gente tirar mesmo as dúvidas, da gente desatar mesmo os nós e aproveitar esse momento, eu vou ficar muito grata, assim, sabe? Com a inteligência do Felipe, com a delicadeza da Vânia, a sensibilidade, né, da Vânia. Eu acho que a gente podia criar mesmo, aprofundar coisas e trazer consciência de muitas coisas. E eu complemento dizendo, quanto mais a gente puder fazer isso, melhor, porque vai ficar gravado e a gente vai conseguir alcançar muita gente num espaço de tempo assim legal. Então eu fico bem animada. Quanto mais as pessoas puderem se sentir seguras e trazerem questões, mesmo que não vai falar nome, não vai falar igual você falou, você não Sim, falou nada. Você falou é, tudo e é, não detalhou nada, e é assim, né? E se não, você quisesse detalhar também, e fosse algo, por exemplo, de repente entrou alguém aqui, você tem uma questão, pô, melhor ambiente para resolver, vamos resolver, desliga a gravação e vamos conversar. É sim. assim, sabe? Eu acho que Aprender a fazer isso, né? a gente precisa ter ambiente seguro para ser humano e para viver de forma consciente. A gente precisa. E eu quero promover ambientes assim. Eu quero a longo prazo promover ambientes assim, de várias formas diferentes. Porque é isso que gera a mudança. É você ter um espaço seguro para ser você mesmo para mudar, entendeu? Então, eu queria concluir aqui o nosso encontro fazendo minha breve observação, né? Eu entrei aqui no encontro. Ah, meu cachorro. Quieto, café. Eu entrei aqui no encontro um pouco ansiosa, para ser sincera. Eu não consegui reler o livro inteiro ainda. Eu tô meio que fazendo aos poucos, conforme a gente vai fazendo. Um pouco nervosa, porque já fazia um mês que eu não fazia por causa da minha mudança de casa, né? E tô saindo daqui muito gratificada, como sempre. Principalmente porque a Vânia veio, e óbvio, né, que não tem preferência, não tem particularidade para ninguém, mas é a primeira vez que a Vânia vem. Então, nossa, para mim, assim, é muito legal, porque como a Vânia trabalha em escola, trabalha com vários tipos de pessoas diferentes, trabalha com filho, com mãe, com professor, com diretor, com pedagogo. Então, ela tem um ambiente que ela pode trazer muita experiência, muito relato, muita comparação para gerar compreensão, muitos questionamentos e Vânia, se você puder vir mais vezes, a gente vai ficar muito feliz, porque eu tenho certeza que sai muita coisa produtiva. E o Felipe, eu quero ouvir mais das próximas vezes. Falar de você, da sua realidade e também dos seus estudos, das suas compreensões desse processo, né, de desintoxicação. E eu estou muito feliz, estou muito agradecida. Vou deixar aí para quem quiser ir fazendo a saída para a gente concluir. Tá bom, gente, eu que agradeço. Como eu falei, domingo para mim é um dia mais complicado, mas sempre que eu puder estar aqui com vocês, foi muito bom estar aqui com vocês. Paula, Maia e Felipe. Para mim também, né, é sempre bom estar por aqui. É, eu quero ter uma regularidade, né? Estar por aqui com uma certa regularidade. E aí a gente pode ir movimentando o espaço, né? Assim, de repente, eu posso mandar o convite para outras pessoas aqui estarem também. E eu acho que vai ser bacana, né? Ficando mais rico aí. E, e aí vai sendo mais bacana também. É isso, mas primeiro eu acho que eu tendo uma certa, vamos dizer, eu me desprendendo para estar mais aqui, né, com certa regularidade, eu acho que vai ser bacana. Mas aí juntando também, acho que tem outras. De repente posso mandar o convite para outras pessoas aí para elas chegarem também. Vai ser legal, vamos ver. A gente Valeu. agradece. Mas acho que o importante também, assim, aqui com poucas pessoas que a gente tiver, a gente conseguir entender realmente o que a gente está fazendo com esse espaço, né?
para ele ficar consistente mesmo, para que quando chegue às outras pessoas, as pessoas percebam, né, onde elas estão, assim, e possam se soltar nesse chão aí. E assim, nossa, eu sei que o Felipe, assim, é muito bom conversar com o Felipe. Eu tenho certeza que a hora que o Felipe e a Paula começarem a falar, vai ser demais, assim, porque eu sei que ele traz bastante coisas, assim, importantes. E é isso, que bom, eu quero muito construir esse espaço, assim, que a gente possa se sentir mais humanos, né? Que é bem difícil no dia a dia. A gente tem muitas obrigações assim sociais, né? Corre para cá e faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E às vezes, gente, eu fico assim, nossa, eu sei, né? Eu tô sabendo que a gente vai passar, a gente já está numa mudança muito forte de mundo, né? O nosso mundo ele vai mudar radicalmente, né? E às vezes é extremamente assustador, muita porcaria tá vindo assim à tona, muita confusão, muitas coisas horrorosas estão aparecendo e vão aparecer cada vez mais, e é um momento de turbulência, mas eu buscando a espiritualidade, assim, eu venho me dedicando muito a essa busca, eu percebi, e estou extremamente feliz com isso, e por isso estou dividindo aqui com vocês, de que isso não era à toa, né? Isso tudo não está acontecendo à toa, e que essas coisas estão se limpando, e que a gente está construindo e vai construir, vai chegar num mundo muito melhor, muito, muito, mas muito melhor do que esse que a gente tem hoje, sabe? E assim, ainda mais tendo esse espaço, né, para a gente exercitar isso, né, e poder espalhar para as outras pessoas esse mundo elevado, desenvolvido humanamente, né, porque nós desenvolvemos a tecnologia muito, e a parte humana ficou aquém, né, dessa tecnologia. Então, agora chegou a hora da gente, como se fala, equiparar, né, a humanidade da gente com a tecnologia que a gente desenvolveu. E é isso. Sensacional. Pessoal, para encerrar, os nossos encontros, eles acontecem quinzenalmente aos domingos, das 10 às 11h30. É sempre pelo Zoom. Quando acontecer diferente, a gente vai avisar. Os convites são enviados no canal do Discord da Taudal. Tem um canal lá que é Reumanizando a Vida, chama Reumanizando a Vida com a CNV, né? E interrompemos, né, a periodicidade porque eu entrei num processo de mudança de casa e foi muito conturbado. Então, eu achei que era mais responsável suspender, porque estava logo no começo e dava para recuperar depois e seguir um ritmo. Então, a ideia é um capítulo a cada 15 dias. A gente está no capítulo 2 hoje, esse é o terceiro encontro. E todos estão muito bem-vindos a sempre, sempre convidar quem quiser, chegar junto com quem quiser. Pode vir sozinho, pode vir acompanhado, pode vir a família inteira na ligação do celular da pessoa, não tem problema. Porque o legal é ter o espaço, poder trocar e poder praticar. Depois, quando a gente concluir o livro, a gente pode entrar já na promoção de que esse espaço seja um ambiente de troca, um ambiente de livre aprendizagem no sentido das pessoas terem a segurança de que elas vão poder compartilhar as questões aqui e a gente vai poder contribuir todo mundo junto. E a gente pode, sempre que necessário, voltar a estudar os fundamentos, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo, a CNV é algo que você estuda, aplica e estuda de novo para entender, para depois conseguir transformar. Então, tem um processinho que você está desintoxicando processos mentais, né? Que estão ligados com as suas emoções. Então, você entende alguma coisa, tenta aplicar, pega aquele resultado, avalia, vai ler de novo para comparar a explicação com o teu resultado e ver o que é possível melhorar para aplicar novamente. Aí é garantia de que a coisa realmente começa a funcionar com você, porque você já fez a desintoxicação daquilo.
Então você vai conseguir ver com clareza aquela coisa como ela realmente é. E é aquilo que você Eu- fala, né? Que então, a gente está sempre desenvolvendo, sempre aprimorando, sempre aprendendo mais, né? Nunca para, né? É o que você falou um dia para mim. É isso aí. Pessoal, agradeço muito. Um bom domingo para todos. Fiquem bem e nos falamos daqui 15 dias. E divulguem, divulguem, porque pode chegar na mão de alguém que está desesperado, precisando e nem sabe que esse espaço existe. E de repente a gente ajuda mais uma pessoa, né? A ficar melhor, a resolver alguma coisa. Muito legal. Valeu, gente, também. Bom domingo para você. E até mais. Bom, tchau, tchau. Tchau, gente. Adorei ver o Felipe aqui de novo. E a Vânia, então, também, que eu não via faz tempo. Beijos. Beijo. Ai, Só para de gravar. isso que